Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dermarte, o canal de dermatologia, beleza e arte. Hoje, depois de um tempo, a gente vai voltar a falar de arte, ainda na pandemia. Então, eu tenho aproveitado para ler livros e eu vou fazer aqui duas indicações, dessa vez, de livros interessantes para serem lidos aí, literatura, a arte da literatura no nosso canal mais uma vez. Eu vou falar de dois livros hoje para vocês, tá? Um muito interessante é de um paciente meu, uma pessoa fantástica, um senhor de 95 anos, e o outro é um livro de uma psicanalista e especialista em sexo. Vamos falar desses dois livros hoje. Estão curiosos para saber quais são? Então assista esse vídeo até o fim. Se você está a primeira vez no nosso canal, se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se e assinala o sininho para você receber nossas novidades semanais. E aqui, ó, a gente também tem Instagram e Facebook, onde a gente tem postagens mais frequentes e com uma outra pegada também. Segue lá que vocês vão gostar também. Vamos falar desses dois livros então hoje. Vamos ao primeiro livro, ó, dá para ver bem aí. Se chama Ela se chamava Onária e Outras Lembranças. O autor é o senhor Marcial dos Santos Filho. É um senhor de 95 anos, nascido na cidade de Santos, em São Paulo. E o que tem nesse livro? Exatamente isso, memórias pessoais dele. Você fala, mas é um livro de memórias pessoais? Será que isso é interessante, é literatura? Sim, é literatura de um homem muito culto. Ele é um senhor que é um leitor voraz, tem técnica de escrita e traz aqui experiências ao longo de seus 95 anos de vida que foram marcantes e traz isso na forma de literatura, como parecem contos, mas são todos reais, cada um com uma característica diferente. Então, eu anotei aqui, tem coisas de humor, tem do aprendizado que ele fez ao longo da vida, tem alguns que tem moral muito importante, tem coisas do cotidiano, mas sob uma perspectiva e uma visão que mostra que, às vezes, coisas banais, detalhes e pequenas coisas da vida do dia a dia, quando vistas por alguém com os olhos realmente abertos, podem ter um valor completamente diferente. E ele ensina isso no seu livro. Aí eu considero ele um ancião, um sábio, e vocês vão se divertir nessa leitura aqui. Eu separei para falar aqui três experiências, três contos dele interessantes, três indicações. Óbvio que eu não vou ficar dando spoiler do livro, mas indico muito a leitura e eu vou dar aqui alguns exemplos de contos muito interessantes que estão neste livro aqui. Eu não falei da editora. É essa editora aqui, ó. Scortetti Editora, tá bom? Vamos falar desses contos então. O primeiro que eu vou falar é um que se chama A Tia do Luiz Gonzaga. Gente, eu juro pra vocês que eu chorei de rir lendo isso daqui. Porque ele contou de uma forma que eu vi ele contando, assim, escutei ele contando, e o conto se passa num ônibus com uma tia, a tia do Luiz Gonzaga, passando ali por um aperto que é coisa de filme de televisão. Podiam gravar esse conto que ia ser muito interessante. Então, aí um conto de humor, um dos pontos altos do livro, que vocês, ao lerem, vão se divertir. É aí uma das pegadas desse livro, que é o humor. Vou falar aqui de um outro conto para vocês, que é O Homem do Abil, Uma Sombra ao Meu Lado. Esse é muito interessante porque ele conta sobre um senhor e no final ele cita um lugar, e vocês vão se identificar com certeza com alguma coisa ao longo do livro, porque ele cita aí diversos lugares, diversas experiências em diversos locais, e eu, aí por uma coisa chamada sincronicidade, passei na frente desse lugar e lembrei dele, que é uma casa de repouso que se chama Casa dos Velhinhos Ondina Lobo, que, não sei se vocês sabem, ela fica na zona sul de São Paulo, num bairro chamado Santo Amaro, e é uma casa em que as pessoas de idade sem condições vão para passar ali a última idade delas. Elas não têm mais condições de se cuidarem sozinhas, não têm familiares. É uma casa de repouso, mantida aí por doações, e que ele, neste conto, cita esse lugar porque conheceu alguém ali que ficou naquele lugar. É um conto lindo e eu passei em frente a esse lugar. É um lugar que fica num bairro
no meio das árvores, é um lugar lindo e vocês vão se identificar, achar essa história singela e muito importante, tá? E o último que eu vou contar para vocês, sem dar também muitos spoilers, é um que se chama Lições de Vida Aconteceu Comigo. Que é óbvio que eu vou valorizar um senhor de 95 anos e ensinar as coisas que ele aprendeu aí ao longo da vida, esse é o ensinamento, e ele fez até, esse é um dos pontos altos do livro, em que ele fez uma poesiazinha, que eu vou ler aqui para vocês, não vai dizer o que é a história toda, mas que é muito interessante para vocês verem a sensibilidade dele até mesmo para escrever um poema. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Tinha cheia de problemas a cabeça. Quanta coisa, ó céus, a resolver. Eu orava, Deus querido, não me esqueça. Aliviai-me, atendei o meu querer. Afogado no mundo de incertezas, eu já vinha há tempos recalcado. Para todos a vida é só beleza, e eu tinha o pensamento revoltado. Saí ao léu para ver se andando achava, pros problemas, solução, pra alma, luz. Quando olhei em certo ponto ali estava, resposta para o que na mente eu pus. Com as pernas e o corpo estrupiado, 2 muletas e a escada para subir, a menina que o mal havia achado. Dos seus problemas ali estava a rir. Com vergonha e o coração em pranto, olhei para cima e perdão pedi ao Pai. Ó vós que sempre me deste tanto, dai do meu aquela que ali sorri. É muito tocante, ainda mais quando vocês leem esse poema depois de ter lido o conto. Então, vou deixar esse gostinho de vontade de ler e a recomendação de Ela se chamava Onária e Outras Lembranças. Vamos então ao segundo livro. O segundo livro que eu vou recomendar para vocês, eu li na forma de livro eletrônico, né? Então isso daqui vocês veem é uma plataformazinha dessas de leitura eletrônica e se chama Novas Formas de Amar. Eu li na Kindle, tá? A autora é a Regina Navarro Lins, tá? E a editora, não sei se dá para ver aqui, chama Editora Planeta. Eu comprei esse livro através dessas lojas virtuais e li, foi para me desafiar aí as novas tecnologias. Quem é Regina Navarro Lins? Ela é uma psicanalista e escritora. Alguém já pode ter visto ela naquele programa Amor e Sexo, que passa na Globo. Ela era uma comentarista dessa parte de sexo lá. Ela já foi professora da PUC no Rio de Janeiro e já tem outros best-sellers nessa área de psicanálise relacionada ao sexo. Como eu descobri esse livro? Eu estava ouvindo rádio e foi uma recomendação numa rádio falando sobre uma pessoa, uma psicanalista, que havia escrito aí fazendo meio que uma previsão de como que vai ser a evolução da sexualidade nos próximos, digamos, 30 anos aqui no Brasil e no mundo, tá? Eu achei interessante, eu falei, gente, uma pessoa prevendo o futuro, né? Mas não, é uma visão aí de uma pessoa estudiosa do tema, que baseado na sociologia, no estudo desse tema, vê como a sociedade está evoluindo atualmente e vê ali quais são as tendências para os próximos 30 anos. Eu achei isso muito interessante e li. E o livro realmente é muito interessante. Eu marquei algumas coisas interessantes para falar aqui para vocês sobre temas que o livro trata, não vou dar spoiler, mas que são muito interessantes para a gente aí quebrar alguns tabus, perder alguns preconceitos e entender que a revolução sexual começou lá no século XX, na metade do século XX, também com a invenção da pílula anticoncepcional, a liberação das mulheres e muitas outras coisas. Depois passou lá pelo problema do surgimento do HIV, em que outra vez sexo se tornou mais tabu e tudo mais. E isso vem evoluindo, né, nas últimas décadas. Eu vivi algumas dessas décadas e queria saber quais são as perspectivas do futuro. E esse livro traz perspectivas muito realistas do que está acontecendo atualmente e o que esse atual vai impactar no futuro. Então ele trata de temas como desde a origem do amor romântico, ele fala sobre o amor romântico, qual que é a origem, qual que é
o impacto ruim que o amor romântico tem nas nossas cabeças e nos nossos comportamentos, a origem histórica disso, para dali falar sobre o amor como ele é vivido por nós hoje. Então ele fala de vida a dois, ele fala de exclusividade sexual, de educação para amar, que é muito importante. Nossa, mas não é uma coisa espontânea? Não, você tem que ter um preparo para amar de verdade, um amor relacionado ao sexo, né? Não um amor de mãe, não nada disso. E daí ela fala, a partir de um certo momento, de outros caminhos do amor, que são coisas que já estão acontecendo e que são tendências, tá? Então ela fala de relações livres, ela fala de amor fora da cultura ocidental, né? Porque a gente tem muito da vivência só do amor hollywoodiano, romântico, da cultura ocidental, e que existe muitas mais formas de amar. Fala do amor a três, de poliamor. Ela fala de aplicativos de amor, né? Esses aplicativos onde as pessoas se conhecem, que a tendência, que impacto isso tem nas formas de amar, isso é muito interessante. Da fluidez de gênero atual, que tem mudado muito. Então, se você é como eu, uma pessoa ali da década de 80 ou antes, né? 70, 60, você pode não estar muito alerta, mas as gerações mais jovens passam por uma revolução que a gente pode não estar enxergando, que é até mesmo a fluidez de gênero. Então é muito interessante, é um livro aí que abre a mente, traz luz para um tema que é um tabu, traz a discussão, algo que as pessoas têm medo de tratar e, portanto, está muito recomendado, muito recomendada a leitura para vocês aí pensarem fora da caixinha e exercitarem a mente de vocês. Está mudando o mundo aí por conta da pandemia, tudo se digitalizando, e fala até de aplicativos para amor e sexo. Estejam preparados para grandes mudanças nos próximos 30 anos, elas já começaram, já estão acontecendo, e esse livro joga um farol de luz para a gente poder enxergar isso. É aí a minha segunda recomendação nesse vídeo. Se você gostou, ficou instigado por essas duas recomendações, deixa o teu like. Se você já conhece um dos dois livros, comenta aqui para as pessoas poderem ver a sua opinião e não só a minha. E se você tem alguma sugestão aí também, pode comentar que a gente responde. Esse foi o vídeo de arte e literatura no nosso canal e até o próximo vídeo.